Olá, engenheiros e engenheiras, você que acabou de chegar aqui nesse canal, esse é o Engenheiro Talks, o canal que vai ajudar você na sua próxima carreira internacional. E olha só, como eu prometi anteriormente nos outros vídeos, eu trouxe aqui hoje um engenheiro civil para conversar com a gente. Esse aqui é o Pedro. Pedro, seja bem-vindo ao canal Engenheiros Talks. Casa é sua, fica à vontade para compartilhar com a gente toda essa experiência, bagagem que você traz aí para conversar conosco. Que bom, Eric, obrigado. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado. E vamos compartilhar aí, tem bastante coisa para falar. Pô, que legal, Pedro. Pra quem não sabe, o Pedro é um caso de sucesso aqui na Irlanda, tá? Ele vai contar pra gente como é que foi essa trajetória. Tenho certeza que você tá interessado. Olha só, e eu já vou deixar aqui de antemão, antes da gente começar esse vídeo, se você tem alguma pergunta que você quer fazer sobre engenharia civil, da área técnica, já deixa nos comentários embaixo aqui, porque tenho certeza que o Pedro vai entrar lá depois e a gente vai gravar de novo, espero que a gente grave de novo, porque você vai ser muito bem-vindo novamente nessa casa para gravar e assim a gente disseminar todo o conhecimento técnico que ele vai trazer, respondendo os seus comentários e dividir isso com todo mundo. Pedrão, eu quero que você comece aqui pra gente explicando. Você é engenheiro civil na Irlanda, né? Quanto tempo você tá aqui na Irlanda já, Pedro? Vai fazer um ano agora, dia 1º de abril. O dia 1º de abril foi o dia que eu cheguei na Irlanda. Então... Você nem chegou aqui na época de São Patrick's, então, né? Foi bem depois. Não, perdi o carnaval deles. Pedro, me diz uma coisa. Quando você começou e você teve o desejo de fazer uma carreira internacional, como tudo isso surgiu? Da onde veio esse anseio? Eu acho que desde o final da faculdade, eu sempre tive esse desejo de morar fora e ter uma experiência, ainda mais com a língua inglesa, que eu odiava no começo, depois eu comecei a amar. Assim, não com muita fé, mas eu sempre aplicava para umas vagas assim, em países mais... Não sendo na Irlanda, eu aplicava para Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, sonhando muito, né? Mas assim, depois do final da faculdade até o segundo ano, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar, nunca tive nenhum resultado, nenhuma resposta, inclusive, nem entrevista, nem Mas nada. então você não aplicava assiduamente ali todos os dias, mandando milhares de aplicações por dia? Você tinha interesse, gostaria, mas realmente não atuava nisso? Não, era uma vontade que vinha no momento e aí seguia com a vida e depois nunca mais voltava nisso. E depois que você passou nesse período, quais foram os canais que você utilizava para fazer essas pesquisas? Bom, principalmente foi o LinkedIn e fora, no caso, o LinkedIn, vários sites locais, no caso, site da Nova Zelândia, site da Austrália, site daqui, da Irlanda. Pedro, eu quero que você fale pra gente, assim, nesse período que você realmente aplicava, não aplicava, estava meio indeciso, aí em cima do muro, quando foi o momento decisivo que você falou assim, a partir de agora eu quero aplicar? Chegou um momento que eu falei, não, eu acho que agora eu vou tentar, vou pra valer. Então, assim, inclusive conversei com a minha esposa, falei, vamos morar fora, vamos ter essa experiência. Ela falou, vamos sim, me apoiou. E aí eu inclusive vi um vídeo seu, 2 vídeos seus, na realidade, e aquilo motivou mais ainda, né? E assim, eu vi que na Irlanda tinha muito espaço pra gente poder trabalhar aqui. Nessa época, você já tinha inglês? Como é que era o idioma para você começar a aplicar, né? Porque não adianta você aplicar para um país sendo que você não tem idioma, né? É um pouco difícil isso, né? Eu fiz um curso de inglês, tinha terminado terminado a faculdade, então fazia mais ou menos uns 4 anos que eu não praticava e não fazia nada, né? Não tinha nada na minha vida envolvendo inglês. Mas eu tinha uma pequena confiança no que eu podia falar e no que eu podia compreender. Então eu falei, eu vou com isso, só tenho isso. Quando você começou a aplicar para vagas, como foi esse processo? Começou principalmente pelo LinkedIn, que foi assim, logo depois que eu assisti os seus vídeos e usei as suas dicas. Eu comecei a montar um currículo no meu LinkedIn, né? Baseado mais ou menos no que você tinha contado pra gente lá. Eu fiz aquele esquema do Frankenstein, né? O famoso Frankenstein. Comecei a entrar no LinkedIn de outras pessoas que eram engenheiros e eu lia como é que elas tinham escrito aquilo e eu me baseava naquilo e escrevia mais ou menos a mesma coisa, se era compatível com a minha experiência. Me cadastrei, montei o meu perfil e
mais uma vez comecei a aplicar. Como que então você conseguiu um emprego de engenheiro? Eu recebi um e-mail, era uma recrutadora me chamando, falando, olha, eu gostei da tua experiência e tudo mais, eu quero que você preencha um currículo no template da minha empresa, que eu vou conseguir mexer os pauzinhos aqui e vou ver se você se encaixa em alguma vaga nossa. Legal. Em janeiro de 2019, você foi lá, criou o seu currículo, encaminhou no padrão da recrutadora, que a recrutadora quis, e mandou de volta para ela. Mandei. Em quanto tempo ela te deu um retorno com uma vaga, uma possível vaga? Eu acredito que em questão de uma semana ela me ligou. E você não teve medo de falar inglês no WhatsApp? Ah, com certeza. Muito, não entendia nada. Foi um momento muito ruim, porque eu estava na estrada, eu estava viajando, começou a me chamar pela voz, pelo sotaque inglês, meu nome, né? Pedro, e eu não conseguia entender direito. Aí ela começou a falar, olha, eu quero que você mude mais uma vez isso no teu currículo e me mande de volta. Aí na realidade eu nem tinha entendido tudo que ela me falou, mas mais ou menos eu compreendi. E eu fui lá, mudei mais uma vez, que ela queria que eu mostrasse exatamente o que eu já tinha feito e encaminhei de novo. Aí, em questão de mais uns 3 dias, ela me ligou de novo, a gente realmente fez uma entrevista que durou mais ou menos uns 40 minutos, onde ela me fez várias perguntas sobre o meu currículo, né? O que eu tinha feito, como era, o que eu usava, que programa, o que eu usava para fazer. Assim, ela não era engenheira, mas acredito que baseado na experiência que ela tinha recrutando as pessoas, então ela já sabia mais ou menos o que ela precisava. Interessante isso, fazer um ponto aqui, porque ela não era engenheira, ela não entendia de engenharia civil, acredito eu. Porém, ela pediu para você fazer alteração no currículo para atender o cliente dela. Isso. Então você consegue entender que o que ela estava tentando fazer ali era encontrar as palavras-chave para realmente ir de encontro com a descrição do trabalho que o cliente dela estava querendo? Da segunda vez que ela me ligou, ela já me disse que, assim, baseado na experiência que eu tinha e que nas vagas que ela tinha disponível para os clientes dela, ela praticamente me garantiu que ela ia me conseguir um emprego. Que eu só tinha que responder se eu queria ou não queria ir pra Irlanda, porque ela basicamente fala assim... Sonho de todo mundo, né? Ela despertou tudo em mim. Imagina receber a ligação, olá Pedro, olha, eu tenho um emprego aqui, é só você querer ou não vir pra cá e trabalhar comigo. Foi mais ou menos assim que ela me falou. Mas só pra todo mundo entender aqui, toda essa timeline que você tá contando, você tava no Brasil, né? Eu tava no Brasil. Você tava lá onde? Ainda. Qual cidade que você tava? Eu tava em Cascavel, no Paraná. Cara, eu tava lá no Paraná, quietinho na sua, trabalhando lá e ao mesmo tempo rolando todo esse background aí com a Irlanda. Isso mesmo. E ela me retornou e falou, olha, eu consegui uma entrevista pra você, é assim, assado, me mandou tudo no e-mail certinho, qual era a empresa, qual era a vaga, a descrição da vaga, o que tinha de requerimento para a vaga. E aí realmente eu vi que era uma das vagas que eu já tinha aplicado, né, por intermédio dela e que era uma vaga que eu queria trabalhar, que era boa, que era compatível com a experiência que eu tinha. Eu falei, opa, não gostei. E aí entrei no site da empresa, pesquisei tudo que eu podia sobre a empresa para pegar bem na entrevista, lógico. Claro. Fiz a preparação. Né? Você se preparou para a entrevista. E aí, assim, nesse meio tempo, que eu conheci você, no caso, que eu te contactei no LinkedIn, falei, oi Eric, tudo bem? Aqui é o Pedro, sou engenheiro, e aí eu conversei com você. E aí você me respondeu, e a gente começou a conversar, tudo mais, daí a gente se ligou, fez uma ligação de vídeo e tudo mais, e você me ajudou bastante com a preparação, inclusive a gente fez uma entrevista, né? E eu lembro, cara, que essa entrevista... Quando o Pedro me ligou, gente, só pra vocês terem uma ideia, ele falou assim, pô, Eric, eu tenho entrevista, né? Eu tenho entrevista com a empresa para essa vaga que eu acho que é compatível com o meu perfil. Será que você pode me ajudar? E a gente fez uma entrevista mock-up. Então eu sentei com ele, eu li o job description, li a empresa e ali eu me passei pelo entrevistador, a gente fez tudo em inglês, né? Então a gente fez ali, ligou no Skype, fez uma entrevista de uma média de uma meia hora, 45 minutos, né? E a gente conversou, tal, e o Pedro foi se expressando e eu fui tomando nota daquilo que eu achava que realmente ele tinha ido muito bem e aquilo que realmente talvez precisava dar uma melhorada. E aí você usou isso para o seu benefício depois, né? Com certeza, isso foi muito beneficial, porque me fez levar mais a sério ainda a entrevista. Foi ali que eu vi que eu falei, não, eu vou ter que praticar isso aqui, eu vou ter que escrever o que eu quero falar e eu quero escrever bem as palavras-chave que eu quero usar no inglês. O dicão, hein? Para falar. Que dica boa isso aqui que o Pedro acabou de falar. E aí, assim, muita coisa eu não sabia
Então eu entrava nos sites de engenheiros da Irlanda e começava a ler o conteúdo para saber qual que era o tipo de linguagem, o que uma palavra que eu não conhecia significava na área técnica da engenharia, como é que, enfim, vários tipos de viga, como é que ela viga, pilar, enfim, qualquer coisa. Normal, você não sabe, você não tá acostumado. Chegou a ligação da empresa, né? E, bom, aí entendi, começou a entrevista, eles se apresentaram, do outro lado tinha 2 pessoas, era uma diretora da empresa e chefe do RH, e do outro lado era um engenheiro sênior praticamente aqui da empresa. E se apresentaram, falaram, tudo bem, a gente está aqui com o seu currículo na mão, a gente vai fazer um overview aqui do seu currículo, vamos passar por todos os pontos por onde você trabalhou e a gente quer saber toda a sua experiência. Eles estavam super friendly, eles estavam super amigáveis com você. Super tranquilo, foi muito tranquilo. E como é que foi a qualidade da ligação? Horrível. Muito ruim. E como é que foi a comunicação? Se comunicar em inglês já é difícil, mas da segunda língua. E aí você teve que se comunicar através do telefone, a ligação estava ruim. Como é que... Compartilha com a gente essa história. Foi horrível. Foi aquela coisa assim, eu falava e eles não entendiam, e eles falavam e eu não escutava. Então... Como é que eu vou estabelecer uma comunicação dessa maneira, né? Assim, quando acaba a entrevista, a recrutadora sempre pede para você ligar para ela e contar como foi a entrevista, dar o seu feedback, porque daí ela vai contactar a empresa para poder saber o feedback da empresa e te dar uma resposta. Claro. E quando eu liguei para ela, eu falei, olha, foi muito ruim, a ligação estava muito ruim, não consegui compreender nada e eu acho que nem eles conseguiram compreender nada. Ou seja, para você ali já tinha... Para mim ali parecia que já tinha morrido, que você já tinha sido descartado. Já tinha sido descartado, falei, essa empresa tá fora. E o problema aqui foi a ligação e eu sei que não fui eu. Cara, é muito interessante isso que você falou, porque você chegou para a recrutadora e falou, olha, eu quero uma entrevista com eles, porque realmente estava ruim. Eu falei, olha, eu preciso de outra chance, porque eu vi que, assim, por mais que você não entendia porque a ligação cortava a ligação com você falando, você via que eu vi que eu conseguia compreender e que eu estava falando razoavelmente bem, né? E aí você pediu para ela e ela entendeu a sua situação e agendou novamente uma entrevista para a mesma vaga. Agendou novamente entrevista, mesma empresa, mesma vaga, os mesmos entrevistadores. Cara, é muito interessante como o feedback fez a diferença, né? Quando você é real e falou assim, olha, realmente não entendi, estava ruim a ligação, será que eu tenho possibilidade de fazer novamente? Talvez isso para os nossos amigos engenheiros e engenheiras que estão acompanhando, talvez se você fizer esse feedback e por questões de nervosismo, você fala assim, olha, será que eu não conseguiria fazer de novo? Eu acho que eu tenho potencial, acho que poderia dar certo. O que você já tem é um não. Se você ganhar um sim, 100%. Vai pra cima e vamos fazer isso acontecer novamente. E se prepara, né? É até bom, porque você faz uma entrevista 2 vezes, você já sabe o que vai acontecer, qualquer pergunta, você se prepara melhor ainda. Cara, excelente. E aí chegou a segunda vez a segunda entrevista, como é que foi? Foi basicamente a mesma coisa, mas assim, eu estava em outra cidade, então acho que pode ter sido isso. A ligação foi excelente, né? Foi 100%, entendia tudo, não cortava, não tinha problema nenhum. Foi interessante, foi assim, minha primeira entrevista da vida em inglês. Oficialmente, você considera essa a sua primeira entrevista, porque a anterior foi só... Foi um negócio que tá cortando e I'm sorry. Você fez a entrevista e foi bem? Você achou que você foi bem? Eu achei que eu fui bem, eu achei que eu consegui explicar bastante. Assim, hoje eu sei que eu usei palavras que não faziam nem sentido. não nem fazia parte daquele contexto. Mas eles te corrigiram? Eu acho que aqui chegamos num momento importante para quem está assistindo entender que essas pessoas que estão fazendo a entrevista, eles têm uma paciência incrível, incalculável, porque eles sabem que o inglês não é a sua palavra, não é o seu idioma mãe, e que você está ali falando o idioma deles, que eles cresceram ouvindo o idioma. Eles dão muito valor pelo fato de você já falar 2 línguas e eles não. Exatamente. Isso é muito bom. E aí eles têm a paciência de ouvir e de até mesmo tentar entender aquilo que você está falando, né? Te ajudar a você mesmo se expressar, né? Não, isso é verdade. Eles são muito compreensivos. Eu acho que é tranquilo. Se você fala pelo menos um pouco, você consegue se virar bem. Entendi. Eles são bem compreensivos. Eu fiz a entrevista, terminei, agradeci pela segunda oportunidade e tudo mais. Legal, aí assim, eu até fiz perguntas no final da entrevista, depois eles já pularam para a questão do visto, qual que era a minha situação, se eu precisava de visto ou não.
E daí eu falei que sim, claro, né? Como brasileiro eu preciso do visto, que na realidade é uma carta de permissão de trabalho, mas que quem precisa solicitar essa carta é a empresa, no caso. Então seria eles que solicitariam isso para mim. Qual foi a reação deles quando você falou isso? Foi tranquilo, eles falaram, não, tudo bem, a gente sabe porque a gente já fez isso antes. E foi basicamente isso, acabou a entrevista, foi tchau, tudo bem, segui minha vida. Aí, depois de uns 4, 5 dias, ela me retornou, me ligou, falou, olha, eu tenho uma resposta da empresa e tudo mais, e eles fizeram uma oferta. E foi isso que ela me disse, na hora que ela falou que eles fizeram uma oferta, eu já fiquei muito feliz, não queria nem saber o valor, eu falei, eu vou aceitar. Você deu um pulo de 2 metros de altura, né? De feliz, sorriso de orelha a orelha. Foi isso aí. Falei, na minha cabeça eu já pensava, não, eu vou, não interessa qual que é o valor. Eu sabia que existe um mínimo valor para você poder aplicar para o visto, eu falei, posso viver com esse valor aí. Simbora. Cara, que incrível. Engenheiros, engenheiras, vocês estão entendendo aqui a situação do meu amigo Pedro. Ele, no Brasil, ele conseguiu essa oportunidade. Então, cara, vamos seguir o passo do Pedro. Você que tá no Brasil, cara, já tenta fazer as mesmas coisas que o Pedro fez, porque deu certo. Né? É uma metodologia que deu certo, porque a gente não pode fazer igual e conseguir o mesmo resultado. Deu certo e foi relativamente rápido. Quanto tempo foi de você aplicar para a vaga e receber a grande notícia do sim, nós queremos fazer a oferta da vaga? Então, tudo começou em janeiro, entrevistas foram em fevereiro e a oferta veio no final de fevereiro, finalzinho, assim, quando eu estava trocando o mês. Final de fevereiro, então, eles fizeram a oferta, eu aceitei. Aí, março foi aquele período de aplicar para o visto e traduzir documentos, traduzir certificado, histórico da faculdade, diploma e aí encaminhar para eles. Eu tive que tirar uma foto do estilo passaporte, enfim, documentação. E fim de março, então, demorou, naquela época demorava um pouquinho menos o visto e demorou mais ou menos um mês. E minha recrutadora falou, olha, vai ficar pronto tal dia. Falei, então vou comprar a passagem vou dar uma brecha ali do tempo e vou comprar para depois. Então, quando eu pisei na Irlanda foi dia 1º de abril. Então, foi muito... Eu acho que foi muito rápido. Foi muito rápido, com certeza. Para quem está no Brasil e recebe uma proposta do Brasil, para reorganizar toda a vida... Eu acho que foi muito rápido. Você começou a vida do zero, cara. Você teve que ter esse tempo de adaptação e da cabeça entender realmente, do corpo entender, da família entender de que você estava saindo. Foi uma loucura, foi aquele negócio de vender tudo que você tem, você não vai ter mais nada, fecha tudo as contas e dinheiro transfere, vende o carro, vende não sei o quê, e casar. Mas eu sei que você quer passar uma dica pro pessoal que está assistindo, que é muito importante, né? O que é essa dica? Acho que tomar cuidado com o documento, tá? Trazer o documento tudo certo, assim, a permissão de trabalho, que eles chamam de Work Permit, tenha isso em mãos, no mínimo uma cópia disso, tenha isso em mãos, porque eles não vão te deixar entrar aqui se você não tiver esse documento. Qual a sua opinião, Pedro, em relação ao crescimento exponencial da engenharia civil aqui na Irlanda? Existe isso? Isso é verdadeiro? Existe muito, existe bastante, cara. Eu acho que tá muito, muito acelerado. Não faz nem um ano que a engenharia civil entrou no número de empregos críticos aqui na Irlanda, que empresa. Ou seja, isso reflete o quão importante o engenheiro civil é na Irlanda. E o que vem de encontro com o que você está falando aqui, Pedro, o The Irish Times, que é um jornal da Irlanda, ele conta quantas gruas existem em volta do prédio deles. Eles estão situados no meio da cidade de Dublin e ali eles contam e geram uma estatística, né? É até engraçado ouvir isso porque realmente é muito. A quantidade é imensa. Em março de 2019 eles falaram que existia uma média de 123 gruas que eles conseguiam ver do prédio deles, que é gigantesca. E já em setembro de 2019, a organização que cuida dos operadores de gruas na Irlanda falou que só na cidade de Dublin são mais de 150 gruas. Ou seja, isso realmente reflete pra gente que engenharia civil, que a parte civil está em crescimento. E Dublin, sim, é um ponto forte na Europa. Para você que é engenheiro civil, assim como o Pedro também é engenheiro civil e está aqui provando para vocês que sim, isso é possível, né? Falando das gruas, quando você pensa em gruas, você só pensa em obra, geralmente obra vertical, então
prédio, enfim, obra estrutural. Não tem nada relacionado com rodovia, por exemplo. Tem muito. Então acrescenta mais números ainda, esses 150 por aí. Então assim, na minha opinião, a demanda é muito grande, absurdo. Toda semana eu recebo proposta de recrutador querendo conversar sobre vagas e tudo mais. Assim, eu vejo que realmente tem muita vaga, tem vaga para tudo que é tipo. Tenho amigos que vieram como estudante, já são engenheiros. Se vocês quiserem aplicar, acho que tem vaga suficiente para todo mundo, pessoal. Se você tem interesse, vá fundo. Engenheiros e engenheiras, eu quero te agradecer por todo esse tempo que você teve aqui conosco. Pedro, muito obrigado por ter participado, essa ajuda que você está dando aos nossos engenheiros e engenheiras que estão assistindo. E o Engenheiro Talks é isso, é essa conversa, é essa troca de experiência, é mostrar para todo mundo que sim, é possível. O que eles precisam ter é determinação. É aquilo que talvez você não teve naqueles primeiros meses, mas que depois você foi, focou e conseguiu. Você gostou do vídeo? Não deixa de se inscrever, ativa os sininhos de notificações. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo o meu contato do Pedro. E se você tem alguma área técnica que você quer ouvir, já deixa ali no comentário embaixo. Compartilha com mais gente. Eu tenho certeza que você conhece mais engenheiros que precisam disso, precisam ter essa motivação. Assim como o Pedro teve essa motivação escutando as entrevistas que eu fiz um dia, você também hoje tenho certeza que será motivado. Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, meu. Você foi fantástico. E aqui nossa casa está aberta para você sempre vir aqui e conversar um pouco com os nossos amigos sobre engenharia civil. É isso aí. Obrigado pelo convite, é bom estar aqui. É bom poder inspirar todo mundo que quer poder aplicar para as vagas aqui. Pode acreditar que dá certo, deu certo comigo e vai dar certo com você também. Então é isso aí, pessoal. Obrigado e até o próximo vídeo.